necessário. Nessa manhã nos reunimos aqui cultuando ao Senhor. E agora, Senhor, a Tua palavra será ministrada. O Teu Santo Espírito tem liberdade não somente nesse lugar, mas em cada coração, em nossos corações, Senhor. Então pedimos ao Senhor que o Senhor fale os nossos corações. Pai, de uma forma toda especial, abençoa a Tua filha, Senhor. Essa quem o Senhor já ministrou a palavra, essa porção de alimento que vem para nós. Antes o Senhor deu a porção para ela. E nós, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao coração de cada um de nós através da vida da Tua filha. Derrama a porção dobrada da Tua unção sobre a vida dela, Senhor, e abençoa-nos. Faz aquilo que é a Tua vontade. Nós queremos ouvir a Tua voz. Abençoa a Tua filha em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que bênção especial estar aqui nessa manhã. Para mim é uma honra, um privilégio. Eu vou falar uma palavra que a gente fica de gozação, mas é inenarrável, porque não dá realmente para a gente expressar a nossa alegria. E vou fazer umas confissões aqui, né? Primeiro que eu estou orando muito para não falar mês da mocidade, porque eu já levei uma bronca no carro hoje de manhã, quando eu fui perguntar alguma coisa sobre o mês da mocidade. Mãe, mês da mocidade. Eu falei, pois é, então não é mês da mocidade, viu? É mês da juventude. Então eu quero agradecer a Deus. Um dia vocês vão, quando vocês ficarem velhinhos, vocês vão falar mês da mocidade, tá? Pode rir da minha cara, pode rir, tá, Felipe? Mas é um prazer enorme, realmente, a gente estar aqui. E outra confissão é agradecer a Deus por me dar ainda o privilégio de estar aqui falando no mês da juventude. Obrigada, pastor Douglas. A gente fica na maior expectativa, não fica, irmãos? A gente fica na expectativa de saber qual vai ser o tema. E eu fiquei extremamente curiosa antes de ser divulgado o tema, e eu falei que, gente, ninguém está falando nada sobre o tema, só que eu não queria confessar isso, né? Não queria confessar, porque a gente não pode confessar essas coisas, né, pastor? Aí eu queria assim, meu Deus, então, qual vai ser o tema? E qual vai ser o tema? E o que eles vão fazer de coisa, de novidade aqui? Nada. E aí o Felipe me traz a propaganda da camisa. Quando ele traz a propaganda da camisa, em breve, aí eu falei assim, gente, mas não tem o tema na camisa, não? Porque se é em breve, ainda vai acontecer, ainda é em breve. Eu sei que alguém já contou isso, mas eu precisava contar isso para vocês. Então, é bom demais a gente estar aqui, é bom demais a gente estar aí terminando. Falar assim, está terminando o mês da juventude. Viu só, viu? Amém. Realmente a gente fica muito feliz e eu dou graças a Deus e agradeço muito a honra, o pastor Douglas ter me chamado para a gente falar, e a gente está falando aqui no último domingo do mês, então, da juventude. E nesse último domingo, a gente fica também com um desafio, que é o desafio da gente não ser repetitivo, não ser redundante, mas o Espírito Santo de Deus não é repetitivo, nem é redundante. E o principal é que, muitas vezes, Deus fala a mesma palavra nos nossos ouvidos, no nosso coração, para ver se a gente faz. Sabe, irmãos, a gente prega muitas vezes, a gente ouve muitas mensagens sobre a diferença entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente faz. E aí, desde que a gente teve aí o início desse mês com a mensagem do Arthur, a mensagem que Deus usou poderosamente, e a cada dia, e o congresso, e a cada mensagem que a gente vem ouvindo, até a mensagem da quarta-feira, a mensagem do domingo passado, o que mudou de verdade na nossa vida? Desde o momento que a gente começou a falar e a lembrar da volta de Cristo, o que na prática real mudou na minha vida e na sua vida? Então a gente precisa pensar que cobranças virão, sentimentos virão, e que diferença a gente tem, Deus tem feito e você tem feito. Obrigada, meu amor. Diferença Deus tem feito cada vez que a gente ouve uma mensagem. O primeiro impacto que me veio nesse nome, em breve, no título, em breve, no tema, em breve, todas as vezes que eu falo aqui,
que sou convidada para falar, eu digo que a cada ano o tema, ele realmente assim se supera. Então, parabéns, pastor, e parabéns os jovens pela criatividade. A cada ano, realmente, o tema vai superando o outro. E todas as vezes eu falo isso, eu tenho um meu preferido, que eu não falo. Ainda tenho o meu preferido. Eu sei que vocês também. Mas o que esse tema chamou a atenção no meu coração é que aqui, tudo aqui, nada mais é do que um trailer. Tudo que nós estamos vivendo aqui é um trailer daquilo que vai acontecer. Então, a gente é do time que já sabe o final do jogo, amém? Nós somos do time que já sabemos quem vai levar a coroa, não? Amém? Nossa, que amém é esse? Queridos, você é do time que vai estar lá em cima do pódio, amém? Você é do time que vai receber a coroa da glória, amém? Porque você não vai vencer sozinho, Jesus já venceu. Feche seus olhos de novo. Deus querido, essa mensagem é tua. Jesus, o Senhor está aqui. E eu te peço, Senhor, prepara o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor quer. Mas Jesus, nos incomoda, porque não dá para a gente ficar sabendo uma mensagem como essa, que o Senhor está voltando, e a gente fica igual ao que a gente tem vivido sempre. Jesus, não é possível que essa mensagem não nos arrebate, não nos motive, que essa mensagem não mexa com a gente. Que teu Espírito Santo, que é avassalador, que teu Espírito Santo, que é transformador, que teu Espírito Santo, que sacode, que ele haja no nosso coração nessa manhã, nesse dia, e em todos os dias da nossa vida, e não nos deixe dormir sem que o nosso dia tenha sido melhor que o anterior. Não nos deixe dormir sem que a nossa comunhão contigo não se multiplique 1000 vezes mais. Não nos deixe descansar sem que a gente tenha um relacionamento pessoal contigo cada vez mais intenso e sem que a gente esteja se preparando para nós nos encontrarmos contigo. Fica conosco, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia e a gente vai ler os dois textos, Apocalipse 22, 12, que é o texto que a gente já fala. Apocalipse 22, 12. Mas eu queria que você também abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 12, versículo 13. E a gente vai fazer um paralelo entre esses dois textos. Cada mensagem que a gente teve nesse mês, queridos, nessas semanas, realmente impactaram muito a vida de cada um aqui. Tenho certeza disso. O Espírito Santo ele tem falado cada vez mais. Eu ainda estou lembrando aqui da mensagem do Lohan no domingo. Então, que Deus possa abençoar a cada um de nós e nos fazer lembrar cada mensagem que a gente ouve da palavra do Senhor. Deus te abençoe, Lohan. Apocalipse 22, versículo 2 diz assim: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Tá para a gente agora já decorar esse texto, certo? Podemos falar decorado? Não, né? Tudo bem. Vamos lá. Então, lendo. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Agora, lá em Lucas capítulo 12, versículo 13, diz assim. Lucas capítulo 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse, falando com Jesus: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer.
Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos. Descansa, come, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite, a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? A gente leu aqui 2 textos. Esses 2 textos, eles têm uma mensagem especial. A primeira lição que a gente aprende desses textos é que eles têm uma mensagem muito importante e muito comum entre os dois. A gente tira uma primeira conclusão óbvia, né? O primeiro texto fala sobre o alerta da volta de Cristo e o segundo texto fala sobre a brevidade da vida, sobre o quanto a nossa vida é breve, é rápida. Então, a primeira lição que eu tiro do nosso texto é que o nosso tempo está acabando. Você sabe disso? Você entende isso? O nosso tempo aqui está acabando. Hoje, eu tenho menos tempo de vida do que eu tenho ontem. Mas é mole isso, né? É óbvio. É óbvio. É óbvio quando você tem 18 anos, querido. Quando você tem 52, não é óbvio. Quando você tem 70, não é óbvio. Quando você tem 80, meu Deus, não é óbvio. O tempo está acabando. A gente se esquece disso. Essa é uma verdade que a gente se esquece. Quando eu e você nascemos, eu ia trazer para cá, mas não achei em casa, foi colocada uma ampulheta. Quem sabe o que é ampulheta? Todo mundo? Muito bem. Uma ampulheta é um cronômetro da era antiga, é onde se media o tempo. Na ampulheta você tem uma areiazinha que vai caindo para o outro lugar. E aí, essa areia está caindo. Não para, não. Alguém, Deus, virou essa ampulheta quando você nasceu. E esse tempo está escoando. Essa areinha está escoando. Você e eu não sabemos quanta areia tinha em cima e quando é que ela vai esgotar e vai acabar. Tem um filme que eu acho muito, muito interessante, é um filme que é uma lição para cada um de nós, que se chama O Preço do Amanhã. Nesse filme, não sei quem viu, e quem não viu, veja, é bem interessante, sem fazer propaganda aqui, mas é um filme legal, ele coloca o tempo como uma moeda. O tempo, na verdade, é uma moeda, um comércio. Então, quando você trabalha, no final do dia, você recebe o seu salário em tempo. Vocês lembram disso? Ele tem um cronômetro no braço, cada uma das pessoas tem um cronômetro no braço, e aquele cronômetro mostra quanto dinheiro você tem, que não é dinheiro, é tempo de vida. E aí, quando você trabalha, então, você recebe aquele cronômetro, quando você vai no mercado, você bota lá e vai comprar um negócio, tempo sai seu. Eu parava de comprar tudo. Eu não comprava nada. Eu bebia água o dia todo. Porque toda hora sai um cadinho do tempo. Vocês já pensaram nisso? Que toda hora sai um tempo nosso e a gente não percebe? Hoje eu tenho certeza absoluta, absoluta, que o dinheiro mais precioso do mundo se chama tempo. Tempo. A gente não dá importância, mas aquilo que é mais precioso no mundo se chama tempo. O homem mais rico que possa ter muito dinheiro, na verdade, um dos homens mais ricos, que foi Steve Jobs, esse homem morreu jovem, 50 e poucos anos, de câncer de pâncreas. Duvido que ele não desse toda a vida dele, todo o dinheiro dele inteiro, por mais tempo. E é só que a gente não sabe, queridos, quanto tempo a gente tem. Há uma frase que diz que quando você é jovem, os dias são curtos, mas os anos são longos. Mas quando nós somos velhos, os dias são longos, mas os anos são curtos. O que eu e você temos feito dos dias que o Senhor Deus ainda tem nos dado? A gente acabou de falar que tudo isso que a gente está vendo aqui é um trailer do que vai acontecer. Isso significa que o tempo que Deus nos deu aqui na terra e que vai acabar,
Você não vai poder chegar lá no céu e perguntar e dizer para Deus assim: eu não sabia. Mas eu não sabia. Puxa, se eu tivesse tido mais tempo, eu teria feito mais. Puxa, se eu tivesse mais tempo, eu tinha corrido mais atrás, eu tinha servido melhor ao Senhor. Puxa, se eu tivesse mais tempo, eu tinha resolvido mais coisas no Senhor, eu tinha me dedicado mais à obra, eu tinha pregado mais o Evangelho, eu tinha lido mais a Bíblia, eu tinha orado mais, eu tinha tido uma vida de maior entendimento da palavra, eu tinha buscado mais ao Senhor, se eu tivesse mais tempo. Você não pode dizer que não sabia. Como que a gente está usando de verdade o tempo que a gente tem aqui? Tem uma pergunta que eu queria fazer, só para a gente começar, uma pergunta simples, muito simples essa. Minha pergunta: quem acha que o seu tempo de vida aqui na Terra já está determinado? Levanta a mão. Gente, pode responder, não é pegadinha. Já está determinado, sim ou não? Levanta a mão todo mundo. Muito bem, o tempo de vida nosso aqui da Terra já está determinado. Deus já sabe o dia que você vai morrer. Muito bem, então a minha pergunta é: esse tempo pode ser esticado? Existe a possibilidade de esticar o tempo? Quem acha que a gente pode ganhar mais tempo? Levanta a mão. Quem acha que a gente pode ter prorrogação de tempo? Hã? Tempo é tempo. Na nossa, não estou falando do Kairos, não estou falando do Cronos, do Kairos, estou falando do Crono. Na nossa perspectiva, né? Quem acha que a gente pode ter o nosso tempo de vida esticado? Para o pastor Douglas entender, presta atenção, na nossa perspectiva. A ideia é o seguinte: você ia morrer aos 120 anos, porém, Deus quer te dar mais tempo por algum motivo, e aí pode ser que você morra com 130. Vocês acham que isso é possível ou não? Você vai morrer aos 120 anos porque já está determinado. Nós, quando nascemos, já tem determinado o tempo que a gente vai viver. O que você acha? Quem acha, fica mais fácil, quem acha que é possível esticar o tempo de vida aqui pela nossa vontade, tá? Não é pela vontade de Deus, não. Ué. Vamos lá. Pela nossa vontade, quem acha que pela nossa vontade é possível esticar o tempo de vida? Levanta a mão. Não? Não? Uai. E aquele versículo que diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Então, de quem depende prolongar os dias na terra? Vou dar outro versículo para o pastor ficar mais esclarecido. Ele está rindo de mim aqui. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículo 27. Provérbios capítulo 10, versículo 27. Sabe o que é isso? Que o pastor Douglas não quer prolongar o tempo dele aqui na terra, gente. Vocês sabem disso. Mas eu vou dar uma mensagem ruim para ele. Olha aí, olha só o texto. Provérbios capítulo 10, versículo 17, diz assim: o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Então, você quer viver mais tempo aqui na terra? Tema ao Senhor. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os ímpios, a vida do ímpio é abreviada. É claro que a gente está falando aqui também de qualidade, porque Deus não vai prolongar a vida de quem não tenha esse temor. Agora, de verdade, existe uma responsabilidade, porque se você no seu pensamento pensa em prolongar tempo, ou se você pedir a Deus que prolongue o seu tempo, ou que você tenha mais tempo, qual é o motivo que te motivaria a isso? Porque se você viver aqui hoje, no momento em que você está, a intensidade do temor do Senhor é um paradoxo, porque você realmente, temendo intensamente ao Senhor, você vai querer ir para o céu mais rápido.
Se você aproveitar o seu tempo aqui para ter uma vida de relacionamento mais intenso com Deus a cada instante, você vai ver tanto a glória do Senhor, você vai ter um relacionamento com Ele, onde você vai perceber tão intensamente a glória do Senhor, que aquilo que é terreno não te prende mais. Essa é uma verdade. Queridos, às vezes a gente faz tudo para esticar. Eu não estou falando que eu estou a favor do suicídio, não, por favor, não é isso. Eu estou só querendo dizer que a gente, muitas vezes, não usa o nosso tempo de forma sábia, de maneira que Deus se agrade da nossa vida, de maneira que a gente tenha realmente uma vida, quando a gente chegar lá no céu, a gente não tenha do que se arrepender. A gente só tem aqui dizer que contamos os nossos dias e alcançamos corações sábios. Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2. Provérbios 3, versículos 1 e 2 diz assim: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. É muito importante que a gente realmente entenda que os mandamentos do Senhor precisam ser obedecidos. A gente está na classe da escola dominical, nos Jovens Plus. Agora a gente está no muito Plus, né? Porque a gente está envelhecendo muito Plus. Nos Jovens Plus, a gente tem estudado e acabou de estudar agora o Pentateuco. E olha que interessante ver toda a trajetória da vida de Moisés. Mas o fato é que toda a história de Moisés se resume numa única palavra: obedecer. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade em obedecer aos mandamentos, obedecer à lei, obedecer aquilo que a Bíblia nos diz. Queria contar uma história que é, na verdade, um sonho. Teve um pastor. Esse pastor, ele tinha um ministério muito intenso. Ele tinha um ministério muito poderoso. Esse pastor tinha um ministério muito especial, muito envolvente. Então, ele pregava, o Espírito Santo usava, muitas almas se convertiam. Ele orava, muitas bênçãos aconteciam. Ele punha as mãos, ele conversava, ele falava, ele curava pessoas. Não é ele, o Espírito Santo através dele, tem que ser claro isso. Então, esse homem tinha realmente um ministério muito especial. Mas ele tinha um relacionamento com Deus muito forte. Esse homem orava, jejuava, lia a Bíblia, estava em comunhão. Carlos, só fazer um parênteses aqui, Carla, você Batista falando em jejum, falo, porque jejum é bíblico. Orar é bíblico, leitura da Bíblia é bíblico, então não tem problema contra isso. De verdade, tá, Felipe? Não tem problema contra isso. A grande questão é, esse homem tinha uma vida intensa com o Senhor. E aí o diabo fez uma reunião com os seus demônios e falou assim: gente, esse homem está saqueando o inferno. Esse homem está convertendo muita gente. Ele está com o ministério crescendo muito. A gente tem que cortar essas asinhas dele. A gente tem que parar esse cara. E aí o diabo pegou 3 dos seus demônios mais poderosos, porque lá também tem hierarquia. Então tem demônio poderoso e demônio pouco poderoso. Aí tinha os 3 demônios mais poderosos e colocou para eles tentarem aquele pastor. Então o diabo mandou lá o demônio do poder, para que o homem se sentisse ambicioso, com vontade de ter poder, mas aquele homem orava e ele era muito humilde, dedicava ao Senhor todas as bênçãos, e aí, na verdade, aquele demônio não teve poder contra o ministério daquele pastor. Ele também mandou o demônio da sedução e botou, então, mulheres muito bonitas e atraentes para aquele homem cair, e aquele homem, então, orava fielmente, e aí ele orava pelo seu casamento, pela vitória do seu casamento, e toda a sua família muito envolvida. E o demônio mandou também o demônio das riquezas, para que aquele homem desejasse, na verdade, ter uma vida rica, uma vida próspera. E, mais uma vez, aquele homem era muito humilde, nada aconteceu. Então, os 3 demônios ficaram na porta da igreja. E aí eles ficaram assim: gente, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer esse pastor cair? O que a gente pode fazer para a gente acabar com isso? Porque a gente vai voltar lá para o chefe, e o chefe vai tirar a nossa função aqui, e a gente vai perder o poder. Aí lá de longe eles viram
um demôniozinho vindo bem devagar. Era um demônio velhinho. Ele usava bengala, vinha bem devagarinho, né? Vocês estão rindo do meu demônio? É verdade, o demônio vinha lá, bem devagarinho. E aí ele vinha lá de longe. E aí os 3 jovens demônios, muito fortes, muito intensos, viraram e falaram assim, bem, o que a gente vai fazer? Mas está vindo lá o senhorzinho, o ancião, que é o demônio velhinho. Ele deve ter uma palavra de sabedoria aqui para falar com a gente. Esse demônio foi chegando. E aí, quando o demônio chegou perto deles, eles contaram para o demônio qual era a missão dele. E aí o demônio falou assim, não se preocupem, meus filhos, eu vou resolver essa situação. Primeiro eu vou agir e depois eu vou falar para vocês o que vocês têm que fazer. O nome desse demônio era falta de tempo. E aí esse demônio chegou perto lá do pastor e começou a encher a agenda do pastor. E começou a botar tarefas, e começou a botar agenda, e começou a botar... Ele foi chamado para pregar milhões de vezes, ele foi chamado para fazer trabalhos milhões de vezes. Ele começou a encher tanto a agenda daquele pastor, e com tanta intensidade, que o pastor começou a parar de orar. Ele já não orava mais com tanta intensidade ou com tanto tempo. Ele já não lia mais a Bíblia, ele só lia a Bíblia porque ele tinha que preparar os sermões. E ele começou a repetir sermão, porque ele já não tinha nem tempo de fazer sermão. E aquele cara começou a ficar famoso. E ele começou a ficar sendo convidado nas redes sociais, e no Instagram, e no YouTube. E ele tinha programas, e aí ele foi. E aquela agenda lotada. Acabou que aquele homem foi enfraquecendo espiritualmente. Porque ele deixou de ter comunhão com Deus. Ele parou de ter comunhão intensa com Deus. E aí os outros 3 demônios puderam agir. E o ministério daquele pastor foi um fracasso. Queridos, isso acontece com qualquer um de nós. E aí eu estou absolutamente sentada aí junto com vocês, ouvindo isso. Como é que está a sua agenda? Qual lugar na sua agenda Deus tem ocupado? Qual é, de verdade, o tempo que eu e você temos reservado, de verdade, marcado na agenda? Esse é o meu horário de oração, esse é meu horário de leitura da Bíblia, esse é o meu horário de comunhão, esse é o meu horário onde eu estou completamente, totalmente ocupado para o Senhor. Essa não é uma novidade, mas qual é o tempo que você realmente dedica para o Senhor? As redes sociais são a prova de que a gente não deixa de ler a Bíblia por falta de tempo. As redes sociais vieram para provar que a gente não deixa de ter comunhão com Deus por falta de tempo. Mas elas são mais uma ocupação, não são pecado. Mas eu e você precisamos saber administrar o nosso tempo de tal forma que a sabedoria em dar prioridade àquilo que é mais importante precisa ter lugar na minha agenda e na sua agenda. O nosso grande problema é que a gente ocupa o nosso tempo com tantas e tantas atividades, com tanto ativismo, com tanto envolvimento, que podem até ser realmente importantes. É claro que a gente tem que trabalhar. É claro que a gente tem que sustentar a família. É claro que a gente também tem que ter um tempo de diversão. É claro que a gente também tem que ter um tempo para esvaziar a cabeça, para relaxar. Porém, a sensação que nós todos temos é que o último lugar, se sobrar no nosso tempo, é dedicado para o Senhor. Qual é o tempo que eu e você temos dedicado? Efésios capítulo 5, versículo 15, diz assim: tenham cuidado da maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Em outra tradução mais antiga, ele fala sobre remindo o tempo. O tempo vai passar. O tempo está passando. O tempo, a ampulheta, a areia está esvaziando. E se você prestar atenção, que esse tempo que pudesse estar aí no seu braço, contando os minutos da sua vida, se você lembrasse que esses minutos estão acabando,
você e eu pararíamos de gastar o nosso tempo com bobagem. Quantos de nós gastamos o nosso tempo com ódio, com tristeza, com rancor, com briguinhas, com situações de intrigas? Quantos de nós gastamos o nosso tempo para ficar vasculhando a rede social do irmão para saber o que ele está falando, contra quem ele está falando? Quantos de nós gastamos o nosso tempo para ficar vendo fofocas? Quantos de nós gastamos o nosso tempo para ficarmos nos comparando ou ficarmos nos envolvendo com coisas que não são pertinentes ao reino de Deus, queridos? Quantos de nós usamos o nosso tempo de forma que pudéssemos ser chamados de insensatos? Aquele homem, Jesus vira e fala, quando ele fala daquela parábola do rico insensato, na versão anterior diz: louco, essa noite te pedirão tua alma, e o que tens preparado para quem será? Loucura, usar o tempo de forma tão leviana, de forma tão insensata, gastar tempo. Eu fico doida quando vejo o pessoal nos joguinhos. E joguinho. Porque o tempo está passando. Não é pecado ficar no joguinho. Não é pecado ficar no celular. Não é pecado. Mas, queridos, qual é o tempo que você está gastando com isso? Por que o seu coração está ali e não está no reino de Deus? Uma outra lição que a gente tira desses dois textos é que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Deixa eu pensar no segundo texto com você. Aquele homem teve um aumento da produção agrícola da sua terra, certo? Ele tinha uma terra e ele plantava a terra, era uma terra produtiva. E aí ele plantava. E por algum motivo, Deus abençoou aquele homem, porque a terra não vai produzir sem bênção de Deus. Então, a terra produziu mais. Ele teve um aumento da sua safra. E aí, quando ele teve aquele aumento da sua safra, ele tinha que recolher a safra, porque senão ela ia estragar. E ele tinha que recolher aquela safra e guardar em algum lugar. Como ele não tinha onde guardar, o que ele pensou? Eu vou construir celeiros maiores para que eu possa guardar a minha safra, guardar a minha produção. Isso é pecado? Eu não posso nem mais fazer pergunta, né? Vamos lá. A pergunta é: você está lá no seu trabalho, e aí, de repente, você é contemplado, porque você alcançou a meta, você é contemplado com dinheiro extra, você ganha mais. Você teve mais pessoas para você trabalhar, mais ações, e você teve mais pacientes, e você teve mais clientes, e você, de repente, aumentou o salário que entra no seu bolso. Amém? Quem recebe essa mensagem aí? Quem não recebe não vai receber, Senhor. Quem não levantou a mão, não dá, tá? Ó, o senhor está vendo, quem não levantou a mão não quer ganhar mais dinheiro, então não dá, tá bom, Senhor? Então, vamos lá, quem quer receber mais? Levanta. Quem quer ter a surpresa da sua aposentadoria ter sido dobrada? Amém, aleluia? Muito bem, agora a minha pergunta. Se a sua aposentadoria for dobrada, ou o seu salário for dobrado num determinado mês, e você ganhar muito mais dinheiro, você vai pegar todo aquele dinheiro a mais e dar para os pobres, não é? Ué? Não é não? Tá tudo não, dá um cadinho. Ajudar quando puder. Cara de pau, vamos pensar aqui. A gente está criticando o homem, mas onde que está o pecado dele? Esse homem está pensando na aposentadoria dele. Quem é que não gostaria de ter um monte de bens, ou um monte de, por exemplo, propriedades, que você alugue essas propriedades e você passe a viver de renda? Quem é que não gostaria disso? Quem gostaria disso? Levanta a mão. Não é não? Onde é que está o pecado dele, então? Porque ele está fazendo isso. Ele falou assim, bem, agora que eu ganhei muito, eu tenho bens que vão me sustentar
Olha a conta corrente aí, olha o investimento aí da Vivi, ó. Olha o banco dando investimento. Eu vou viver de investimento, então eu estou ganhando muito, aí por causa disso agora. E olha, ele não foi ambicioso de falar assim, eu vou trabalhar mais para dobrar. Não, não foi. Ele virou e falou assim, agora eu vou o quê? Me aposentar. Eu vou relaxar, eu vou comer, eu vou fazer aquela viagem que eu queria, eu quero descansar, eu quero comer, beber, me alegrar. Isso é pecado? Ué, gente, mas Jesus falou aqui, chamou ele de louco. Onde é que está o pecado daquele homem? Só pensou nisso? E quando você ganha um dinheiro enorme na sua conta corrente, você vai pensar em quê? Uai, agradecer. Uhum. Sim, sim. Queridos, o pecado daquele homem não foi ter ganho muito. O pecado daquele homem não foi querer construir celeiros maiores para juntar o seu dinheiro. O pecado daquele homem foi que ele realmente tinha o seu coração somente nisso. E aí a Bíblia fala que ele, na verdade, não foi rico para com Deus. Ele usa essa expressão aqui no final, ele fala, o pecado dele foi não ser rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus? Vamos abrir aí em Mateus capítulo 6, versículo 19. Não precisa abrir, a gente vai projetar. Mateus 6, versículo 19. O que é ser rico para com Deus? Eu estou falando do tempo e meu tempo está indo embora aqui da mensagem. Isso é loucura. Por que alguém bota aquele cronômetro ali atrás? Mateus capítulo 6, versículo 19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Onde está o foco da sua vida? Onde está o seu coração? Não é pecado ser rico. Pecado é que essa riqueza seja o seu Deus. Esse tesouro seja o seu Deus. O pecado é que você viva em função daquilo. Muitas vezes nós somos pobres, o nosso salário só dá para o mês ou não. Muitas vezes a pessoa tem muito pouco dinheiro e ela corre atrás, mas essa pessoa, ainda assim, mesmo sendo pobre, tem o Deus como dinheiro. Porque o objetivo da vida dela é ganhar, ganhar, ganhar. Esse não é um problema só do rico. O problema é quem é seu Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente fala que o dinheiro, a riqueza é um Deus para a gente. Mas muitas vezes a gente torna outros deuses da nossa vida. O que motiva o seu coração? Na mensagem do domingo passado, o Luan falou que aquilo que nós procuramos tanto, que são riquezas, principalmente relacionadas ao tesouro, ao ouro, no céu, o ouro é asfalto. No céu, o ouro é asfalto. Por que, então, a gente coloca como prioridade na nossa vida as riquezas, ou pelo menos ganhar mais, se aquilo que nós estamos nos esforçando aqui, lá em cima, não tem valor nenhum? Talvez você coloque como objetivo da sua vida você ser um cara famoso, você ser alguém famoso, que tenha muitos seguidores, muita gente na rede social te seguindo, muitos likes na sua vida. Mas o objetivo, por exemplo, da vida de João Batista, João 3, versículo 30 foi: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Às vezes a gente está muito preocupado em aparecer muito na rede social, aparecer muito para todo mundo conhecer. E a gente esquece que a gente tem que estar atrás da cruz. A gente se esquece que nós precisamos estar escondidos atrás da cruz. Importa que Jesus cresça e que a gente diminua. Queridos, a gente pode saber isso, mas na hora de fazer,
nós temos visto muitos artistas. Não é artista, mas é crente artista. Crente que quer o palco. Crente que quer o holofote. Crente que quer impressionar. Crente que quer ser exaltado. No entanto, quem tem que aparecer, quem tem que ter holofote, quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus. Isso acontece na nossa vida. Jesus tem tido realmente o primeiro lugar na nossa vida. Jesus tem realmente sido a nossa prioridade. Viver com Cristo é a nossa prioridade. E a terceira lição desse texto: eis que venho em breve. Já falamos sobre a rapidez, sobre a brevidade. Por mais que já tenham 2000 e tantos anos, o tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso é o nosso, é diferente. A gente já falou sobre isso. Por mais que a gente fala sobre o em breve, pode ser que esse em breve chegue amanhã. Você e eu estamos preparados? Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Sabe, acho que a grande maioria sabe, eu fiquei internada na época do Covid. E fiquei muito grave. E lá na minha internação, sozinha, lá dentro do hospital, naquele quarto, naquele leito semi-intensivo, no meu coração, eu falava com Deus: Senhor, esse é o fim? Senhor, vai acabar agora? Eu vou para o céu agora? Eu vou morrer agora? Me ajuda, Deus, a não ser entubada sem eu ter falado com o Senhor. E aí no meu coração veio uma sensação tão intensa de: eu não fiz tudo. Eu não fiz tudo. Houve uma sensação no meu coração de tamanha impotência diante da falta de tempo, que diante de Deus eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu não fiz tudo. Queridos, a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos. Laís, quando pregou aqui na mensagem dela, ela falou de uma amiga que morreu jovem na semana em que ela ouviu a mensagem. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Porque nós não sabemos quando ele vai acabar. E a sensação é quando você se vê diante do fim. Qual é a frase que você pode dizer para o Senhor, seu Deus? Não deu tempo. A gente está falando sobre eis que venho em breve. Porém, o texto continua: a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Uai! Esse texto fala de recompensa por merecimento. Isso é salvação? Sim ou não? Não. Porque salvação não é por merecimento. Mas aqui está dizendo que haverá uma recompensa para mim e para você no céu, de acordo com o que cada um de nós fez. Qual o nome disso? Qual? Galardão. O que é galardão? O que significa? Galardão vai ser uma coroa? Galardão vai ser uma casa brilhante? Galardão vai ser um carrão lá no céu? Seu carrão vai ser maior do que os outros? Quem gosta de carro vai achar que lá no céu você vai ter nem sei o nome de carro bom, é uma Ferrari? Ou quem gosta de casa acha que lá no céu vai ter o quê? Uma mansão? Enquanto os outros vão viver em palafita? O que é galardão? A Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que é uma recompensa. A palavra galardão significa recompensa.
ela aparece no Antigo Testamento com pelo menos 13 raízes hebraicas, e que todas elas traduzidas como galardão se fala recompensa. As principais são shohad e sakar. No Novo Testamento, a palavra galardão ela é traduzida por 2 nomes, apodidome e mistos. Nesse texto de Apocalipse 22, 12, o termo usado é mistos, que significa salário. Ora, quem ganha salário porque fez alguma coisa. Então, como consequência do que fez, você vai receber uma recompensa. Você vai receber algo que você merece. Existe mérito nisso. Lucas capítulo 6, 23 diz: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mateus capítulo 10, versículo 42 diz: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Salvação não é mérito, salvação é pela fé. Você crer em Deus, não é? Efésios 2, 8 e 9, 10 diz, porque nós somos salvos pela graça, por meio da por meio da fé. Isso não vem de vós para que ninguém se glorie, não vem das obras. Não temos mérito, então, nisso. Nós somos salvos pela fé. Foi Deus que nos deu, o céu é de graça, dado por Deus. Porém, o galardão, ele é recompensa. Você já parou para pensar que você está construindo o seu galardão? Você já parou para pensar que você é responsável pelo galardão que você tiver? E aí a minha pergunta é óbvio, significa que, então lá no céu nós vamos ser diferentes? Vai ter gente que vai ter galardãozão e vai ter gente que vai ter galardãozinho? Vai ser isso? Sim ou não? No céu nós vamos ser diferentes? Vamos ser iguais, mas você vai ser igual a Pedro? Nós seremos iguais a Paulo? Dá para comparar? Hein? Será que eu vou chegar lá, perto do, sei lá, Billy Graham, e vou virar e falar assim: aí, Billy Graham, nós dois estamos juntos aqui, hein? Aí, nós fizemos a mesma coisa, hein? Sim ou não? Qual vai ser o galardão do Billy Graham e qual vai ser o meu? Qual vai ser o seu? Isso te preocupa? Mas deveria. Por que deveríamos nos preocupar com isso? Não para que a gente tenha mérito ou tenha alguma coisa. Não é isso. Mas veja, se galardão é receber recompensa pelo que você fez, se você não tiver galardão, você não fez. Não é que a gente precise de galardão. Até porque a Bíblia diz que lá no céu, diante das 12, ou dos 24 anciãos, dos 12 apóstolos, que deram as suas vidas, que se sacrificaram pela pregação do Evangelho, e que se não fossem esses apóstolos, nós não estaríamos aqui. A Bíblia diz que cada um desses homens pegou a sua coroa e lançou aos pés do Cordeiro. Cada um de nós que tivermos galardão, recebido grandes galardões lá no céu, depositaremos esse galardão aos pés do Cordeiro, porque só Ele é digno de receber toda a glória e todo o poder. Mas, queridos, eu quero muito ter uma coroa para lançar aos pés do Cordeiro, porque isso significa que o meu tempo aqui na terra não foi em vão. O seu foi? O meu tempo aqui na terra não foi em vão. Conta-se uma história de um líder cristão muito famoso.
esse homem teve um sonho em que ele morria. E quando ele morreu, ele foi levado para o céu. E lá no céu ele encontra um anjo. E esse anjo vira e vem cá que eu vou te levar para a sua casa, para onde você vai morar. A Bíblia diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Então, com a licença poética, ele foi levar aquele homem para ver qual casa ele iria morar. E aí ele começou pela Quinta Avenida no céu. Quinta Avenida, uma rua muito famosa, Nova York. Essa rua linda, era uma rua para morar ali, caríssima. Ou então a Vieira Solto. E aí aquele líder estava lá andando pela Vieira Solto, ele estava só escolhendo qual mansão que ele iria. Porque ele falou assim, bem, eu sou o cara, eu faço pra caramba, eu sou super famoso, eu prego a beça, um monte de pessoas já se converteram pela mensagem que eu já preguei, então eu vou ter uma mansão aqui. Quando chegou lá no final da Vieira Solto, nada. E aí ele falou assim, a gente não errou de rua? Aí na rua Vieira Solto, não é aqui? E aí o anjo falou assim, não, aqui é para quem realmente trabalhou a beça para o Senhor. Mas eu, não, tá bom, não, tudo bem. Aqui deve ser para os apóstolos, né? Aqui deve ser para o Billy Graham, né? Tá bom. E aí foi. E aí o anjo foi levando ele em todas as ruas do céu. Meu céu tem rua, o seu não tem, mas a Bíblia diz que o céu tem rua. E ele foi levando para todas as ruas, até que chegou e as casas iam ficando cada vez mais pobrinhas, cada vez menores, cada vez mais. Até que ele entra numa rua que só tem palafita. Só tem aquela casinha assim de madeira, bem humilde. E ele falou, não é possível. Não é possível. Não, eu não mereço essa casa. Aí o anjo falou assim, não merece mesmo não, mas é a melhor que a gente podia ter aqui, porque afinal de contas você merecia uma pior do que essa. Como assim? Mas eu fiz tanto. Eu disse, meu amigo, o problema é o seguinte, a gente constrói aqui no céu com o material que vocês mandam da terra. Eu não sei qual material eu e você estamos mandando para o céu. Eu não sei realmente qual tem sido o nosso nível de fidelidade, qual tem sido o nosso nível de envolvimento, qual tem sido o nosso nível de submissão à vontade do Senhor. Eu não sei qual tem sido o nosso nível de coragem, de ousadia, de entender que a nossa vida não é aqui. Nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Eu não sei qual o nível de comprometimento que eu e você temos tido, ao ponto da gente entender que o nosso tempo, a nossa vontade, a nossa disposição, o nosso trabalho, a nossa prioridade é a vida celestial. Mas saiba que o tempo está acabando. Feche seus olhos, abaixa a sua cabeça. Nós estamos terminando. Mas eu quero te fazer um desafio, e a mim também. E eu sou a primeira que já aceito esse desafio nesse momento. Queridos, se você morresse hoje, se hoje Deus virasse para você e falasse, esta noite te pedirão a tua alma, tudo que você tem preparado aqui na terra vai ficar. Todos os seus bens, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, toda a sua intensidade em viver aqui na terra, cuidando das coisas terrestres, cuidando das coisas terrenas, cuidando da vida material, vai ficar. Mas qual vai ser o seu tesouro no céu? O que eu e você estamos construindo lá no céu? Qual coroa nós vamos colocar aos pés do Senhor? Sabe, existia um rei no Velho Testamento, e esse rei, a Bíblia dá só uma página sobre ele. Esse rei, que é o rei Jorão, ele assumiu o trono com 32 anos, fez tudo o que havia de mal aos olhos do Senhor, e quando esse homem morreu, a Bíblia fala apenas isso dele, não deixou de si saudade. E Jorão não deixou de si saudade.
O pai dele era Josafá, um rei temente ao Senhor. O avô dele era Asa, um homem temente ao Senhor. Mas esse homem não deixou de se saudade, fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Nós não somos pessoas más. Você e eu não somos pessoas ruins. Mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer é: o que eu tenho feito aqui que vai deixar significado, vai deixar legado, vai deixar a bênção sobre a vida das pessoas? O que eu tenho construído aqui que vai ficar para a eternidade? No mesmo formato, no Novo Testamento, a Bíblia relata a morte de Estevão. E na morte de Estevão, um jovem que pregou o evangelho intensamente, que foi perseguido e foi morto apedrejado. A Bíblia diz que Estevão se ajoelha e é-lhe dado a visão dos céus. E na hora que ele vê o céu, ele vê Jesus levantado, de pé, ao lado do trono. E Jesus está ali, olhando para Estevão. E Jesus está recebendo, esperando receber a Estevão. Estevão morreu apedrejado e foi recebido por um Jesus de pé. Sabe o que significa isso, querido? Jesus não estava sentado no trono como qualquer um. Jesus levantou especialmente para Estevão, para dizer: vem meu filho, vem meu servo. Eu estou aqui prestando atenção na sua vida. Eu estou aqui querendo receber você. A sua vida é para mim muito preciosa. Queridos, como eu gostaria que Jesus estivesse de pé na hora que eu morresse, para receber a minha alma e para dizer: vem, filha querida, vem, porque sobre o pouco foste fiel, sobre o mundo muito te colocarei. Eu não quero grandes bênçãos, eu não quero galardão. O que eu quero é depositar aos pés do Senhor aquilo que Ele merece, porque o que precisa motivar a minha vida aqui na terra, a minha fidelidade aqui na terra, precisa ser a minha gratidão ao Senhor Jesus. O que Jesus tem feito na sua vida, querido? Que mereça que Ele te devolva, que você devolva a Ele. O que Jesus tem feito na sua vida, que mereça gratidão. Gratidão ao ponto de você realmente viver em função dEle, viver para Ele, viver por Ele, e deixar de você ser o centro desse universo, porque você e eu não somos o centro do universo, é Jesus. Você gostaria de nessa manhã tomar uma decisão sincera? Eu não vou te chamar à frente. Eu quero que você tome essa decisão sincera, você e Deus. Mas eu quero orar por você diante de Deus nesta manhã. Você quer de verdade tomar uma decisão de viver de forma diferente, de maneira que realmente você e eu aproveitemos o nosso tempo para que o Senhor seja glorificado através da nossa vida, para que o Senhor Jesus esteja feliz, te receba de pé, te realmente sinta-se grato, sinta entendendo que eu e você cumprimos a nossa missão diante do Senhor Jesus. Você quer tomar uma decisão de mudar, se preparando para o fim de forma intensa e construindo tesouros no céu para a honra e glória de Jesus? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Amém, amém, amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém, querido? Eu quero orar por você. Muitas pessoas levantando a mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus sabe o que está no seu coração, querido. Deus sabe. Deus sabe o que está te motivando. Deus sabe. Esse compromisso é você e Ele. Sabe, muitas vezes a gente vem à frente, a gente levanta a mão, a gente faz uma decisão, mas a gente não muda. E a gente se esquece do nosso compromisso com Ele. Em nome de Jesus, não se esqueça. Em nome de Jesus, mude na prática, mude na verdade, na realidade. E de novo, eu e você, que a gente se mude, que a gente seja transformado, que a gente se coloque nas mãos do Senhor e realmente que a gente se prepare e viva aqui, porque entenda que a nossa vida não é aqui. Jesus querido, eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Senhor, o Teu Espírito Santo está passeando aqui neste lugar e nós não merecemos a Tua existência, a Tua presença, mas a Tua presença é nítida.
Meu Deus, incomoda o teu povo, faz a gente entender o quanto a gente precisa estar realmente se preparando para a volta de Cristo, para a tua volta. Senhor, nós precisamos estar prontos para aquele chamado, para aquela última trombeta, para ser arrebatado, para estar contigo nos céus. Mas a gente também está pronto para quando o Senhor nos chamar e os nossos olhos se fecharem aqui para sempre e a nossa alma se encontrar contigo. Deus querido, recebe a nossa alma diante da tua santa presença. Ó Deus, que a gente possa, na hora da nossa morte, olhar para trás e falar: valeu a pena, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor queria que eu cumprisse. Eu fui fiel, eu submeti-me à tua vontade, eu cumpri todo o teu querer, todo o teu mandado, eu fui obediente. A tua fidelidade esteve comigo todos os dias, Senhor. No nome de Jesus, permita, Pai, que esse sentimento incomode o nosso coração e que a gente realmente viva aqui como cidadão do céu. Que o nosso foco não esteja na coisa terrena, nosso foco não esteja na matéria, mas o nosso foco esteja na vida contigo eternamente. Deus, abençoa cada pessoa que tomou uma decisão nessa manhã. Que teu Espírito Santo nos dê a certeza da vitória. Nós não somos dignos, mas o Senhor é digno. Recebe, Pai, todas as coroas, recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e recebe a nossa vida no teu altar. Não sabemos como fazer, mas nos ensina, nos usa. Ó meu Deus, permita que o teu nome seja louvado, glorificado pela tua presença nas nossas vidas. Ó meu Senhor, não deixe que a gente morra e alguém diga: não deixou de se saudade. Mas, Senhor, recebe nosso espírito para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Pastor Douglas. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos mais uma vez. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você, convide ela para estar na EBD conosco. Ainda tem 15 frangos. Ainda tem 15 frangos, então quem não fez a encomenda do frango, aproveita, corre lá, já deixa o seu encomendado e economiza esse tempo que você estaria desperdiçando na beira do fogão hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.